Hi there! Espero que todos estejam bem. Então, mais um dia de ATPC de língua inglesa. A primeira parte vocês tiveram sobre direitos autorais. Nessa segunda parte eu vou dar continuidade sobre o tema CLIL, que nós há 2 semanas eu falei com vocês sobre, fiz um resumo, né, uma contextualização do que se trata. E hoje a gente vai explorar um pouco mais alguns aspectos da CLIL, tá? Pensando em apoiá-los mesmo no trabalho, nas unidades escolares, tá? Então, só pra gente retomar um pouquinho o que é o CLIL, né? Que é o Content and Language Integrated Learning, né? O que seria, né? Pensar no trabalho e no ensino da língua como um pano de fundo, né? Ela não vai ficar tão em evidência ali, tá? Então, assim, é cuidar do subject, né? Da matéria que a gente vai passar, transmitir. E a língua é o pano de fundo, né? O que vai permear aí nesse processo de aprendizagem, né? Como uma forma de motivar o nosso aluno, tá bom? E eu já vou pedir para vocês, caso não tenham assistido a última ATPC que eu gravei, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Peço para vocês retomarem lá, tá? Para não ficar algo tão descontextualizado, para vocês entenderem esse passo a passo como ele aconteceu, tá bom? Então, na descrição do vídeo fica o link da ATPC anterior, tá bom? A nossa atividade de sensibilização, ela vai ser diferente das outras que eu tenho feito, né? Que eu tenho sempre mostrado uma música para vocês, e dessa vez eu escolhi essa frase que eu tenho falado com todo mundo, tá bom? Então, temos aí: Our job is to teach the student we have, not the ones we would like to have, not the ones we used to have, those we have right now, all of them. Então, assim, a mensagem que eu quero trazer para vocês em relação a isso é para nos concentrarmos no público e nos alunos que a gente tem, não nas expectativas que nós projetamos em relação a eles, que é algo que eu sempre, aliás, isso me acalmou muito como professora, né, e assim, vou compartilhar com vocês, que a partir do momento que eu entendi que aquela aluna que eu fui, ela não existe mais, tá? Assim como aquele mundo que quando eu era uma estudante do ensino fundamental, da educação básica, ele não existe mais, né? E se concentrar em ser um professor de acordo com as necessidades dos nossos alunos, né? Focar naquilo que eles são, que eles precisam da gente, né? Porque, assim, viver naquilo que gostaríamos que fosse só vai trazer angústia para o nosso trabalho, porque sempre viveremos de expectativas, né? E não com aquilo que é concreto. Então, procurar ser presente, viver, né? Até nesse momento da pandemia, né? Entendeu? A realidade que nós temos é essa, né? Não a que gostaríamos de ter. Então, fazer as coisas da forma que nós estamos vivendo, tá? Mas isso também é um convite para refletirmos, né? E para ver se a gente consegue achar esse caminho, tá bom? Antes da gente partir para o CLIL, eu gostaria de fazer uma interação com vocês. Eu vou colocar algumas afirmações e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, tá? É pesquisa de opinião, né? Não existe, aqui o que eu coloquei dessas afirmações, não existe o certo e errado. Eu gostaria que vocês colocassem na descrição do vídeo a opinião de vocês em relação a essas
perguntas. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem algumas pessoas que escrevem lá, eu respondo. Isso é porque, assim, devido a ser uma gravação, é a única forma que eu encontrei de interação com o grupo, tá bom? E eu gostaria de saber isso de vocês. Então, podem colocar na descrição e que eu vou dar uma espiadinha lá e vou pensar em tudo aquilo que eu li. E aí na próxima TPC eu dou um retorno sobre essas perguntas, tá? E ao mesmo tempo que eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que também vocês reflitam sobre essas afirmações, tá? Não é sim e não, é aquilo que representa para vocês. Pra gente tornar também um pouco mais reflexivo esses momentos que nós temos, tá bom? E também sobre essa questão de usar a metodologia CLIL também, tá? Então, a primeira que eu coloco aí, English is seen as the most important international language. Então, dada essa afirmação, o que vocês pensam sobre? Ela é vista? Ela não é? Entendeu? Podem até colocar, não precisa colocar a afirmação. Se vocês colocarem letra A, B, C e D, eu já vou saber o que é, e assim quem assistiu o vídeo também, tá bom? Intelligibility and fluency are more important than accuracy. Então, e aí pra vocês? Né? Essa duplinha aí, ela é mais importante do que accuracy? Eu particularmente tomo muito cuidado com essa palavra, né? Mas coloca lá pra mim a opinião de vocês sobre. Error is synonym of failure. Erro é falha, né? É um sinônimo de falha, entendeu? Então, será que o meu aluno ou eu como professora eu errei, então eu falhei? Ou será que o erro ele é um ponto de partida para a gente reestruturar a forma como a gente estava avaliando aquilo? E aí, o que vocês acham? Standard English used as the national norm. O que é o conceito de Standard English, primeiro, né, para vocês? Eu não vou comentar aqui, porque eu não quero influenciar, porque por fim, quando eu faço as minhas colocações, eu acabo expressando a minha opinião. Então, eu quero saber de vocês o que é o Standard English para vocês, e se ele é usado como uma national norm. Então, por favor, pessoal, coloque a opinião de vocês. Para mim é muito importante, tá bom? Para também até direcionar o meu trabalho com vocês. Então, so let's go to CLIL, né? Então, vamos lá retomar CLIL. Então, eu coloquei alguns tópicos pra gente relembrar sobre o que nós conversamos na última TPC, né? É o nosso link. CLIL is an approach to teaching subject and language. Então, a metodologia, né? A forma de trabalhar CLIL, ela é vista com essa função de uma maneira geral, né? Você conseguir transitar, aliás, você conseguir relacionar subject com language, tá? Colocar os dois juntos, integrar. Então, assim, ter a preocupação com, eu selecionei um texto para trabalhar com o meu aluno. Então, assim, a sua preocupação é sim trabalhar a língua, mas também fazer uma formação sobre aquilo que você está transmitindo, tá? Ainda na TPC passada eu retomei o exemplo dos onívoros, né? Entendeu? Então você trabalhou o texto, trabalhou o tempo verbal que estava ali, e você também informou o seu aluno, não que ele não tenha tido isso, né? Mas você informou seu aluno quais são as características, aliás, quais os hábitos alimentares que caracterizam um onívoro, tá? E eu não lembro se eu falei na última TPC, mas geralmente a CLIL, a metodologia, ela é interrelacionada com
disciplinas de ciências da natureza e ciências humanas, tá bom? O próximo tópico. Language is used to build knowledge. Então, assim, a mesma coisa que acontece na língua portuguesa, né? Então, eu vou falar para o meu aluno sobre o que é, vamos retomar o fato do onívoro. E eles não usam a língua portuguesa para aprender o que é, né? Quais os hábitos alimentares. Então, aí no caso, eu vou usar a língua inglesa, ok? Motivation to learn new language. É que a gente parte daquele princípio, né, que o Paulo Freire fala, e assim como outros pedagogos falam também, que quando você traz a realidade do aluno, informações mais cotidianas, elas traz vivência para o aluno e aquilo cria uma funcionalidade para ele que o motiva a aprender, né? Então eu acho que, por exemplo, uma coisa que os jovens, adolescentes gostam muito, falar sobre animal de estimação. Então quando você traz um texto que tem esse tema, é sucesso, porque eles vão prestar atenção sobre nas informações que tem ali. É óbvio que a gente não vai ficar só nesse campo de interesses, né, básicos, mas é como se fosse um macete para chamar a atenção do nosso aluno, tá bom? Aí, many areas of learning, né? Então, assim, não existe uma área específica, tá? Para trabalhar o CLIL. Ele é um trabalho interdisciplinar, só que tem que ser com ciências, que são os exemplos que eu tenho mais usado para falar com vocês sobre CLIL ou nas atividades. Não existe isso. É qualquer área de conhecimento, né? Até vocês viram. Acredito que vocês assistiram uma aula pelo Centro de Mídias, que era uma aula que integrou inglês com geografia, e nela falava do descarte de lixo, né, em alguns países, né? E é um exemplo de CLIL, tá? Houve uma informação, é óbvio que tem todo um passo a passo, né? Tem uma sequência didática sobre, mas é um tema que ele é da geografia e ele entrou na língua inglesa, tá bom? CLIL Lessons Connect the Language to Real Life. Então, tá até repetitivo isso, né? A intenção da CLIL é trabalhar com aquilo que realmente acontece. Procurar fazer atividades que elas sejam relacionadas à vivência do aluno, né? E para despertar o conhecimento, o interesse, e também para que ele coloque em prática, né? Porque quantas coisas nós aprendemos como professores de língua inglesa que eu já perdi do meu vocabulário, porque eu nem uso. Às vezes eu fico assim, nossa, como que é mesmo tal coisa? Porque a gente não usa. E, entendeu? Então, para colocar em acontecimento. E improve the student academically, né? Entendeu? Então, para melhorar o meu aluno academicamente, né? Eu vou trazer conhecimento para ele de outras áreas e integrar com o inglês, tá bom? Então, assim, não tem como falar de CLIL e não tocar em alguns tópicos, né? Uma das primeiras ATPCs, quando eu falei de habilidade, eu mostrei para vocês, acredito que muitos já conheciam, a taxonomia de Bloom. Por quê? Um bom trabalho sobre habilidades, ele tem que ter como referência essa progressão. Então, saber o que eu espero do meu aluno em relação àquela habilidade. Então eu tenho aí a tabelinha para vocês, né? E aí a gente tem desde do remember até o create, certo? Aí vocês perceberam que eu acrescentei uma informação que é do lot e hot, que ele vai simbolizar o que, basicamente? O nível de complexidade, certo? Das atividades. Então, para uma atividade de lot, remember, o que eu posso fazer, né?
Então, o que nós temos? Remember, que assim, lembrar envolve encontrar informações, armazená-las e então relembrá-las. Os aplicativos para o nível de lembrança melhoram a capacidade do usuário de definir termos, identificar fatos e lembrar e localizar as informações. Ao lembrar, os alunos eles marcam, listam, pesquisam, criam mapas mentais e escrevem. Tá? Então, por exemplo, eu pego um tópico colors, né? E vocês colocam lá e criam um brainstorm. Então, vai puxando. Então, aquilo é um exercício de lembrá-lo com eles ou conectar ou buscar o conhecimento que eles já têm sobre determinado assunto, né? Então, aquilo você já ativa, já faz um aquecimento com o seu aluno, né? E ele é a base, né? Ele é a primeira parte do trabalho. Então, quando a gente monta uma sequência de atividade, uma sequência de aula, então, assim, é importante estabelecer de onde eu estou saindo para onde eu estou indo. E se eu preciso percorrer todo este caminho mesmo. Porque eu já conversei com vocês, o trabalho com habilidades não necessariamente que eu tenha que passar por todas essas ações que elas são indicadas na taxonomia de Bloom. Então pode ser assim que eu necessite fazer com o meu aluno só até o analyze, tá? Depois na segunda parte da TPC eu vou mostrar uma sequência que passa por todas essas ações indicadas na taxonomia de Bloom, tá bom? Depois eu tenho a understand, né, que ela já sobe um pouquinho, mas ela ainda é uma lot, que assim, é um nível de compreensão que tem na habilidade, né, que permite que os alunos consigam explicar e construir significados usando os vários métodos. Então, assim, trabalhar atividades que ela permita a compreensão ajuda o aluno a demonstrar a capacidade de identificar a ideia principal, né? Mostrar o conteúdo verbal e a visualização ou a previsão que ele pode fazer disso, né? Na compreensão, os alunos irão explicar, fazer um blog, escrever, categorizar, fazer anotações, tweetar. Então, assim, vocês já... a compreensão, ela é extremamente importante. Por isso que, assim, ela tá no nível de complexidade baixo, só que vocês... Pensando numa pirâmide, né? Ela tá na base, né? Então, assim, se o meu aluno ele não compreendeu o que é aquilo, qual que é a funcionalidade, então, assim, será que ele vai conseguir subir o outro degrau, né? Entendeu? Então, assim, a importância do remember, né, que é o que? Conhecer aquilo que ele está lidando. Aí o understand, que é compreender, né, o que é aquilo, o que aquilo me apoia, o que aquilo ajuda, qual que é a importância. Para quê? Para solidificar o entendimento dele e conseguir subir para os próximos passos, tá? Aí depois do understand, nós temos apply, que aí já assim, é um grau de complexidade de atividade maior, porque que o aluno ele vai colocar o material aprendido, né? Que assim, é a forma quando ele vai mostrar a aquisição do conhecimento dele, né? As atividades que elas enquadram nesse estágio, elas fornecem a oportunidade para que os alunos demonstrem a sua capacidade de implementar procedimentos e métodos e assim, tudo aquilo que eles aprenderam, tá bom? Com a capacidade de aplicar os conceitos, tá? Então, vamos pensar algo mais prático. Ele entendeu ele lembrou o que é o presente, por exemplo, o simple present. Aí o professor mediou que ele entenda qual que é a estrutura do simple present. Entendeu? E aí depois ele partiu para o aplicar, que é fazer situações, criar
criar não, né? Mas assim, ter um diálogo, né? Usando o simple present. Então, assim, houve um repertório antes do professor para com o aluno, para que ele chegasse no apply. Eu me lembro assim que das primeiras aulas que eu dei, eu brevemente montei o que era o simple present e já dei uma lista de exercícios, né? E eu fiquei super frustrada, porque caramba, os meus alunos não atenderam as minhas expectativas, né? Mas hoje eu vejo que eu pulei algumas etapas, né? Porque eu só apresentei para os meus alunos e não proporcionei que eles entendessem o que era. E já fui logo para a aplicação, tá? Que ela, assim, ela é extrema, ela é tão importante quanto outros, tá? Mas cuidar do remember e do understand antes de ir para o apply, tá? Aí agora vem a parte mais reflexiva, né, que aí já sobe o nível, que é o analyze, né, que o próprio nome diz, é analisar, que é a capacidade de relacionar, entendeu? De observar aquilo, um exemplo básico, né, quando o aluno ele tem a fundamentação do que é o simple present, e ele vai para um texto e ele consegue identificar ali que o tempo, né, que está sendo usado, ele está sendo usado da maneira correta, né? Se eu estou falando do meu almoço de hoje, né, o verbo está sendo empregado de uma maneira correta. É óbvio que não com esse peso que eu tô falando para vocês, porque eu estou falando para professores, né? Mas essa capacidade de refletir que aquilo ali tá certo, entendeu? Que tá coerente com o período que está sendo proposto, tá? As atividades que elas contemplam o analisar, elas estão no estágio de análise, né? Melhorar a capacidade de diferenciar o que também é relevante ou irrelevante, tá bom? E assim, quando os alunos conseguem esse nível, eles conseguem estruturar mais aquilo que eles estão fazendo, né? E se organizam mais em relação àquele pensamento, tá bom? Aí depois algo que é já mais outro degrauzinho, que é o evaluate, que é a fase que faz com que os alunos tomem decisões sobre o valor do conteúdo, com base em critérios definidos por eles próprios ou por fontes externas. As atividades nessa fase, elas ajudam aos alunos a julgar a confiabilidade do conteúdo e a precisão, a qualidade da eficácia e ajudá-los a tomar decisões informadas. Nessa fase da avaliação, eles mostram a compreensão de um tópico ou a participação da avaliação da compreensão de um colega sobre um tópico, entendeu? Olha um exemplo prático de uma atividade de avaliação. Até ela você pode, por exemplo, fazer trocas de escritas entre os alunos. Deixa que eles escolham os pares para fazer isso. É óbvio que nesse momento da pandemia vai precisar de uma outra mediação do professor, né? Que vocês vão trocar por WhatsApp. E o próprio colega sugerir dicas de melhoramento em cima daquela atividade de escrita, tá? Não é uma correção, assim, levar para o campo da sugestão. Então, assim, vocês trocam as folhas, ou vocês trocam a atividade, um dá continuidade à atividade do outro, ou sugere um melhoramento aí, tá bom? E por fim, que ela é o nível top, porém ela só existe se as outras estiverem muito bem fundamentadas, que é a parte da criação. Às vezes eu fico pensando comigo quantas vezes eu consegui chegar nesse nível, né? Porque se um dos outros falharem,
falhar, eu não vou chegar, né? Eu não vou construir isso, né? Mas não pensando num ponto de culpa, mas sim né, o que a gente pode fazer para melhorar e conseguir esse ponto, né? Então é o create. O nível de criação, ele ajuda os alunos a reorganizar o conhecimento adquirido e as informações para criar um novo resultado final. As atividades desse nível de criação, elas oferecem oportunidade para que os alunos gerem ideias, elaborem planos e apresentem uma nova maneira de fazer as coisas, né? Na criação, os alunos criam projetos que envolvem edição de vídeo, narração de história, elenco de vídeos, podcasting e animação. Então, assim, são algumas sugestões que eu pensei, né? Então, você estrutura algo com seus alunos. Então, assim, vamos pensar algo mais prático, né? Eu quero uma campanha de cyberbullying. Então, eu vou apresentar para o meu aluno o que é um cyberbullying. Eu vou proporcionar atividades que ele entenda o que caracteriza o cyberbullying, tá bom? Eu vou pedir para ele criar, sei lá, não, né? Mas assim, a partir do momento que ele entende o que é o cyberbullying, já refletir sobre a postura dele em relação àquilo, né? Se ele tem, se ele não tem, se ele incentiva, tá? E o que ele pode fazer como um indivíduo que conscientize as pessoas a não praticar o cyberbullying, né? Uma atividade mais reflexiva, que eu sempre brinco, né? Que o apply e o analyze, eles às vezes andam muito juntos. E que as duas podem estar conectadas aí, né? Aí depois eles podem estruturar um projeto, né? Pensando no apply, o analyze e o evaluate junto. Fazer um projeto. Eu vou fazer um podcast. Eu vou fazer um vídeo para ser compartilhado na escola com o pessoal do Grêmio para ajudar nesse trabalho. E então aí eles estruturam todo esse conhecimento que eles têm e produzem o vídeo sobre esse conhecimento e com a identidade deles, né? Ter uma ideia de que assim, de trazê-los para aquilo que é autoral. Então, pensando sobre o trabalho com Clio e sequências de atividades, eu selecionei essa lesson plan, né? Assim, pessoal, ela não é para se opor, esse modelo ele não é para se opor, aliás, se impor ao que vocês já estão usando na escola, tá? Ele é só para termos de curiosidade mesmo, de como, no caso aqui ele é de uma universidade que está bem adiantado sobre o estudo da Clio, né? Então, assim, eu trouxe eles só pra gente discutir algumas coisas para verificar realmente o que é importante, né? O que eu tenho considerado relevante no meu trabalho. E caso vocês optem por seguir um viés da Clio, né? Dessa abordagem, quais os pontos interessantes e que eu devo relevar. Então, assim, quando eu vou estruturar um trabalho com o meu aluno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar onde eu estou e onde eu quero chegar, tá? E então, assim, o meu ponto de partida, o que eu tenho hoje e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar com o meu aluno, né? Então, assim, nessa Student Learning Guide nós temos aí: by the end of these activities, you will be better able to. Aí a gente coloca lá, né? Como que eu vou injetar o conhecimento do meu aluno, aliás, no meu aluno, o que eu vou usar. Então, aí ele sugere de exemplo que create diagrams and use them to discuss daily routine that happened in the past. Então, aí o que ele sugere, né? Que vocês possam criar algo mais concreto com o seu aluno, né? Na realidade ele usou diagrama aí, mas
mas é mais uma sugestão daquilo que é palpável, visível, com o alunado, tá? Para construir esse conhecimento. Aí depois o create a bar graph to show results, né? Então, assim, eu tive uma incidência com os meus alunos que eles apontaram que a maioria deles faziam tal coisa e hoje já não fazem mais, né? E então vocês podem colocar lá, né, para trazer mais para um campo reflexível, não ficar só naquela coisa assim de tipo, olha, isso é isso, né? Entendeu? Isso é uma cor, isso, mas para partir para uma coisa mais concreta, né? E analyze dioramas to make inferences, né? Então, assim, bater o olho naquilo e o que eu imagino, o que eu acho, qual que é meu entendimento a partir daquilo, né? Então, assim, é só mostrar o quê? Que a proposta da Clio mesmo é trazer para o concreto, né? Para aquilo que é o viável. Então, algo que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, que é da communication. Então, vocês vão perceber que eu tenho language of learning, language for learning, language through learning. Então, assim, eu vou montar o meu trabalho com o meu aluno. E quais os elementos que eu vou usar para estruturar isso, né? Então, qual que vai ser a language of learning, né? O key vocabulary. Então, assim, qual é o grupo de palavras que eu vou usar para que meu aluno, para eu embasar o meu aluno, para que ele possa partir para o uso da function and structures. Que assim, eu posso ensinar algumas estruturas, né, para auxiliá-lo no momento da comunicação, mas vai adiantar se eu não colocar para ele um grupo de palavras que ele pode usar ali, né? Então, foi feita uma seleção das palavras. Então, eu vou montar meu plano de aula, né? Language of Learning. Qual que vai ser o grupo de palavras que eu vou priorizar para o meu aluno nesse momento, né? Aí, depois disso, eu parto para function and structures, né? Então, aí vocês podem inserir, né, injetar algumas dicas das functions and structures, né? Aí no caso dessa lesson plan, eles colocaram diorama, weekly log, activity log, always, often, sometimes e never, né? Aí ele vai construir I used to. Aí com que esse I used to, né? What do you do every... Entendeu? Com o que eles vão completar. Aí a language through learning, né? Que aí eu acho que é o X da questão, né? Que é o que está um pouco além, né? O que ele... Como que eu posso conectar com o meu aluno, né? Então, assim, trabalhar com essa tríade, né? O meu vocabulário, a minha estrutura e o que eu vou usar, né? Quais são as estratégias que eu vou usar para que isso se conecte e movimente. Então, para a gente finalizar a estruturação de uma lesson plan, então, a princípio, nós apontamos qual era o nosso objetivo, né? O que nós queríamos alcançar com os nossos alunos. E aí, a partir daí, quais as ferramentas, né, que nós vamos utilizar para articular e movimentar esse acontecimento, tá? Aí depois, quais as partes e as funções da língua, né, que eu posso inserir, né? Então eu vou articular o meu vocabulário com qual estrutura linguística, como que essa máquina vai girar, tá? E não menos importante do que tudo é a Instruments for Assessment, né? Como eu vou avaliar
esse percurso que o meu aluno percorreu. Então, assim, algo que eu insisto um pouco, que a avaliação ela não é só aquela prova que nós damos no final do bimestre, né? Ela está acontecendo o tempo todo. E como que a gente pode avaliar essas ações, né? Aí, your interaction with partners, group, if you successfully ask or answer questions to find out your colleague, entendeu? Então, assim, não necessariamente que eu estou montando um plano de trabalho com o meu aluno, que lá no final, óbvio, eu preciso avaliar, mas essa avaliação ela não precisa ter aquele formato conhecido, né, velho conhecido. Então, assim, só de olhar, ver o engajamento deles, a participação, ou mesmo até pela proposta de um jogo, tá? Então, assim, só para fechar, como que uma lesson plan tem, o que é essencial, tá bom? Então, é começar com pensando no objetivo, como que eu vou estruturar isso e minha forma de avaliação. Então, para a gente fechar um pouco, né, do que nós fizemos nessa primeira parte, que a segunda parte eu vou dar um exemplo prático, né, do que é uma aula que segue uma abordagem CLIO. Então, assim, desde a outra TPC de 15 dias até essa, o que é essencial sobre CLIO, né? Saber que ela está dentro de uma sequência de atividades, né? Aí eu coloquei a sugestão para vocês de progressão de habilidades com a taxonomia de Bloom, né? Entender que eu preciso de algumas ações que elas são necessárias para alicerçar essa construção de conhecimento, né? Que são as que estão embaixo da pirâmide, né? Remember, understand, entendeu? E até seguir adiante. E aí depois eu apresentei para vocês uma lesson plan, mas na realidade é só para a gente refletir mesmo o que é essencial no momento que a gente vai fazer o nosso trabalho com o nosso aluno, né? É mais uma questão de organização, né? Entender o ponto de partida até a linha final, tá? Reforço, isso é só um modelo para estudo, ela não tem uma obrigatoriedade. Sigam o combinado que vocês têm com os professores coordenadores das escolas de vocês, tá bom? Aí tem algumas coisas que eu resgatei da última TPC pra gente fechar, né? Quais os steps que eu posso fazer para fazer uma abordagem CLIO, né? Eu quero começar a trabalhar com o meu aluno e o que eu posso fazer, né? Como eu posso começar e o que eu tenho que levar em consideração. Então eu coloquei aí, ó, choose an interesting topic, né? Então assim, quando você escolhe um tópico interessante, você já ganhou o seu aluno, né? E assim, sou professora e escuto muito, o aluno não se interessa. Então assim, a gente tem isso que joga a nosso favor, que tem o mundo do entretenimento, né, que a gente pode usar, e as pessoas também já vê o ensino e aprendizagem de língua inglesa de uma forma mais despojada, né, que a gente consegue flutuar mais, né, flutuar assim no bom sentido, que a gente não precisa ficar com aquela coisa tão regradinha, né, e a gente pode trazer outros elementos para o momento da aprendizagem, né, então as séries, músicas, né, e até mesmo temas. Aí, choose the target vocabulary. Isso é uma coisa que a gente já faz, mas é só para mostrar para vocês que ele tá aí nesse trabalho, né, com essa metodologia, né? Então, assim,
Às vezes eu tenho um tema super interessante, algo que eu acho que vai bombar com os meus alunos, mas eu tenho que ter um cuidado. É um texto, então eu vou fazer uma adaptação, né? Vou tirar alguns fragmentos que nesse momento é um pouco pesado para o meu aluno e vai dificultar essa construção. Aí choose a grammar structure, né, que vocês viram até na lesson plan, e até é importante tocar nesse assunto, porque às vezes pensa que a gente fica assim, o Clio é uma coisa totalmente descolada, ela não vai ter esse trabalho. Não, na realidade, o que é a proposta, né, da Clio? Que ela não fique tão evidente, né, que não fique algo tão assim martelando, né. Eu penso muito no ensino-aprendizagem de língua inglesa, igual quando a gente a criança tá aprendendo as palavras na língua materna. Então, assim, você não fica para a criança de 1, 2 anos, água, repeat, water, né, no caso português, água. Então, você mostra o que líquido que é aquele, que é a água, né? Aí a criança, ela já identifica que ela precisa daquilo, entendeu? Então ela já associa que aquilo que ela tem a necessidade, que é importante para ela, se chama água. Então é para que as coisas aconteçam mais dessa forma, tá bom? Choose a reading text, né? Quando a gente fala de Clio, a gente também fala de melhorar academicamente o nosso aluno. Então, assim, não que não aconteça, mas é uma das formas mais fáceis de processo de aprendizagem, é um texto, né? Que ele tem as informações que você precisa. Create a graphic organizer for your student. Então, assim, o mind map, que a gente já conversou um pouco. Então, para você também sair dessa estrutura visual. Eu acabei de validar o texto, ele é extremamente importante e ele está como indicação, mas também que você traga outros elementos visuais para que seu aluno entenda, né, o que está acontecendo ali, né? E o mind map, além de tudo, ele traz uma síntese, né, da situação. Let students use this information creatively. E propor desafio para ele, né? O que é isso aí? Eu trabalhei um tópico com meu aluno e agora eu quero que ele tenha uma transgressão disso, né? Então, o que você pode criar em cima dessa situação? Então, assim, pessoal, basicamente é óbvio que tem como aprimorar mais o trabalho da Clio, mas pensar na abordagem Clio, vocês quiserem começar a trabalhar, tem esses passos para seguir. E sempre tem em mente o quê? De tomar um pouco de cuidado para que não fique assim muito no foco. A língua inglesa, a língua inglesa. É um negócio que ele tem que entrelaçar, né? Content and language, tá bom? Então, agora na segunda parte, eu vou mostrar uma atividade mais pro campo prático, do ensino, aliás, de uma atividade de Clio. Ela é bem simples, mas eu acho que ela consegue sintetizar bem o que eu tô tentando dizer nessas ATPCs, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo.